Nosso próximo palestrante é o Marcos Sarmento. Não vou falar o currículo dele, não, porque é muito extenso. Nós vamos perder aqui quase o tempo todo da palestra para falar dele. Vou deixar que ele mesmo fala. Mas o Marco é um grande amigo nosso, parceirão da Vector, já de muitos anos. A gente indica cliente para ele indica para nós, a gente troca as figurinhas ali. É um grande parceiro e eu tenho certeza que o que ele tem para falar para a gente aqui vai ser de muito valor. E eu estava conversando com a Vânia ali, é uma coisa que vai complementar, casar com o que a Vânia falou do que ela está fazendo no escritório dela. Tá bom? Só ligar aqui a apresentação. Tá bom, fica à vontade. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Meu nome é Marcos, né? Deixa eu fazer a minha apresentação rapidamente, né? A respeito de quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. Para onde eu vou eu ainda não sei, né? Estou tentando descobrir. Enfim, meu nome é Marcos Sarmento Melo. Trabalhei 7 anos no Banco do Brasil, pedi demissão no primeiro PDV que teve lá, foi em 95. Aí eu fui para o Boston, fiquei 1 ano lá no Banco de Boston. Sou formado em administração aqui em Brasília, pela UNB. Né? A conclusão do curso foi sobre finanças de empresas. Então, eu fiz um trabalho a respeito de otimização de saldos de caixa, de tesouraria. O trabalho ficou bacana, de modo que eu entrei no mestrado lá mesmo, na UNB, para dar continuidade à pesquisa. Né? E foi lá que eu me apaixonei pela área acadêmica, na verdade. Me convidaram para ser professor lá na UNB. Fiquei 4 anos como professor substituto, lá na UNB. Depois fui convidado para poder trabalhar em outras faculdades para dar aula, aqui no Uniceub, em Brasília, outras faculdades. Já são 20 anos em sala de aula. Né? Um gosto muito grande, especialmente por pesquisa, sala de aula, mas também pesquisa, né? Onde eu aprofundei muito o trabalho a respeito de fluxo de caixa. Então, eram muitos artigos publicados, especialmente na área econômica, na verdade, né? Sobre demanda de dinheiro, né? De Keynes e assim por diante. Publiquei artigos, né? No Brasil, no exterior, a respeito de fluxo de caixa, especialmente a respeito de otimização dos saldos de tesouraria, né? Que foi aquele primeiro trabalho que eu tinha feito lá na graduação. E aí, com esse gosto, vamos dizer assim, por sala de aula, né? Eu traduzia. Eu acho que eu tive essa vantagem de conseguir traduzir melhor o que são esses conceitos tão abstratos que em sala de aula a gente acaba absorvendo, não é? E que tem uma dificuldade muito grande para trazer para a realidade. Então, eu creio que tenha tido sucesso, que para os alunos tenha trazido o que seria a gestão financeira por fluxo de caixa. Claro, na época não tinha esse nome, para que pudesse dar um controle maior por parte do gestor. E o que acontecia? Alguns alunos, o que é muito natural, inclusive, chamava para poder ajudar nas empresas onde trabalhavam. Né? Então, ia lá para poder ajudar. A principal queixa era que o seguinte: puxa, apesar de fazer bem os registros financeiros na empresa, o gestor tem dificuldade em compreender com modo mais detalhado a respeito do funcionamento da empresa, do desempenho da empresa. Então, muitas vezes a gente se deparava com situações em que as pessoas colocavam, ora, apesar de ter um bom sistema de ERP, apesar de estar tudo muito bem registrado, não só a parte contábil, a parte de fluxo de caixa também. Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender o que está acontecendo. Então, muitas decisões sendo tomadas com uma lacuna muito grande de informação. Então, toma decisão aqui, decisões muitas vezes importantes para a empresa, mas que você não tem a segurança desejada de que aquilo dali vai funcionar ou como vai funcionar. Né? Então, uma lacuna muito grande nesse sentido. E aí, ao longo do tempo, justamente por causa desse contato também com o mundo real, vamos dizer assim, né? Com o chão, com a realidade, foi se desenvolvendo, na verdade, um modo de se fazer um trabalho, que hoje a gente está chamando de gestão financeira por fluxo de caixa. Com o tempo, com esses projetos de atendimento às empresas, aí a Valorum nasceu, hoje a gente já está com 14 anos de funcionamento,
Só que só mais recentemente, na verdade, esse produto que nós desenvolvemos, que é o principal, a gente chama de assessoria financeira, em torno de 5 anos, mais ou menos, e foi evoluindo com o tempo. E o principal trabalho que a gente desenvolve é justamente o de fornecer ao gestor financeiro uma maior capacidade de análise a respeito do que está acontecendo com a empresa, para melhor embasar as decisões de aumento de resultado, de aumento de segurança financeira para a empresa, com projeções de fluxo de caixa. Né? E é isso que eu gostaria de vir trazer para vocês. Trazer para vocês, bater papo a respeito. Né? É isso que eu gostaria. Bom, também, como eu falei, sou graduado em administração pela UNB, mestrado também na UNB em gestão financeira, MBA na FGV de São Paulo. Né? E as empresas que eu trabalhei, na verdade, foram essas, Banco do Brasil, Boston e algumas faculdades. Hoje eu sou professor apenas de pós-graduação no IBMEC, já não consigo mais fazer graduação, né? Apesar da satisfação que é, eu só estou conseguindo hoje dar aula lá no MBA, hoje eu sou professor do IBMEC, justamente sobre gestão financeira, sobre valuation, né? Já tem mais ou menos 5 anos, porque fica mais fácil da gente conciliar o tempo. Os cursos de pós-graduação normalmente têm períodos mais curtos, né? Então dá para conciliar melhor e matar a saudade de sala de aula. E também, inclusive, permitir uma crítica a respeito desse pensamento que foi construído ao longo desses anos, porque o pessoal lá do IBMEC já tem uma certa maturidade, né? O pessoal já proveniente de empresas de maior porte, muitas vezes do setor público aqui em Brasília. Então permite essa troca de ideia, né? Até para a construção do conhecimento. Bom, tenho 3 filhos, sou de Aracaju. Que mais? Isso, é de lá também? Pronto. Nascido e criado lá, nascido em Santo Antônio e criado na Atalaia. Pois é. E falo isso porque eu tenho muito orgulho, sempre vou lá tomar a benção. Coisa boa vir assim, né? Tá vendo? E aí, que mais? Tenho 3 filhos, moro aqui em Brasília, sempre vou lá em Aracaju, pertenço a uma loja de São João, sou maratonista. Aliás, não, eu estou tentando chegar lá, na verdade. Eu até agora sou meio maratonista. Né? Também, né? Muito bom, né? Esse negócio de correr. A gente começa meio assim, tímido, com o tempo vai gostando, né? Sou praticante também de karatê. A gente só fala as coisas boas, mas eu também sou vascaíno, tá? Que aí talvez já preocupa. Olha aí, tá vendo? Vascaíno de Aracaju, você também vencedor. Um dia, né? Seremos. Também. Nossa Senhora, um dia eu chego lá. De carro. Pessoal, quero primeiramente agradecer ao convite da RNC para estar aqui. É um privilégio enorme, eu sinto muito honrado em estar aqui e eu gostaria muito de trocar ideia com vocês. Eu não quero fazer aqui espécie de aula, não. Eu sou professor já tem 20 anos, mas eu queria fugir desse modelo, tá? Eu não estou aqui para ensinar nada a ninguém. Aliás, depois de 20 anos já dando aula, a gente percebe uma coisa, esse verbo ensinar já não devia nem existir, porque ninguém ensina nada. Ou a gente aprende ou a gente não aprende. O que a gente está aqui é para trocar experiências, ideias e vivências. Né? E nesse sentido também eu espero muito que vocês se manifestem aqui a respeito das ideias e da minha experiência, né? Até para fazer um contraponto. É assim que a gente aprende, é assim que eu também saio daqui com um maior aprendizado. Então, repliquem se eventualmente vocês não concordarem ou tiverem visto em algum lugar uma coisa diferente. Fala a respeito, porque aí a gente vai discutindo, eu acho que é assim que a gente vai gerando conhecimento. Olha só, pessoal, eu sou administrador, eu não sou contabilista. A gente trabalha com fluxo de caixa, e apenas fluxo de caixa. Eu até falo para as empresas o seguinte, olha, pessoal, tenha a sua contabilidade muito bem organizada, contrata a Vector, contrata outra empresa aqui da RNC, faça muito bem. Aliás, a gente tem clientes em comum, né, como Elisé falou, faça muito bem feito, mas o que a gente entende, e aí é que eu estou falando para vocês, façam lá as contrapartes, na medida em que perceberem. O que a gente entende ao longo desse caminho todo é que, de modo geral, todo esse esforço para poder construir esse ambiente contábil
vai proporcionar ao gestor financeiro, especialmente dentro do possível critério de onerar o mínimo possível a empresa. Então, se as normas permitirem, se a legislação permitir fazer um determinado registro que venha a obter o menor ônus possível, seja tributário ou de qualquer espécie, é assim que ele vai escolher fazer. Ainda que, eventualmente, esse registro perca um pouco de informação do que efetivamente esteja acontecendo com a empresa. E eu creio até que seja muito natural nesse sentido. Então, o que a gente faz? O que a gente propõe normalmente para as empresas? Trabalhe muito bem a estrutura contábil da sua empresa. Mas como você vai naturalmente atender a um critério de desonerar o mínimo possível a empresa, vamos propor criar um outro ambiente ou aprimorar um outro ambiente cujos dados sejam exclusivamente gerenciais, que tenham como principal usuário o próprio gestor da empresa, com a finalidade de melhor representar o que efetivamente esteja acontecendo em termos de comportamento financeiro com a empresa. Porque na medida em que a gente descola, vamos dizer assim, o que seriam as regras que a gente precisaria cumprir para que a gente possa atender a um outro objetivo, que seja uma melhor representação a respeito do que está acontecendo com a empresa, eu passo a ter um embasamento maior, supostamente, para a tomada de decisões. Eu vou mostrar alguns exemplos simples aqui para vocês. Olha só, aqui eu estou dando um exemplo, né, mas, na verdade, esse exemplo é do lado tradicional do que é feito na tesouraria e aqui o que a gente propõe a respeito de fluxo de caixa. Tá? Veja que aqui não tem a parte de como é que é feito o registro contábil. Estou falando apenas de tesouraria, só fluxo de caixa aqui nesse caso. Numa situação de compra de mercadoria a prazo, então eu vou pagar R$1.000 para o fornecedor depois de 30 dias, e aí eu vou perguntar para ele, olha, se eu for pagar agora, você faz uma redução de quanto? Ele está falando 5%. Como exemplo, como é que normalmente se faz o registro lá na tesouraria? Como contas a pagar, ou então mercadoria, não é isso? R$1.000 para daqui a um mês. Ah, olha, 19 de agosto, vamos considerar como se 19 de agosto fosse hoje. Para daqui a um mês, e pronto. O que a gente vai propor? Ora, se é uma hipótese de perguntar para o fornecedor o quanto ele poderia... Alô? Voltou? O quanto ele poderia vender, se fosse à vista, então eu vou propor o lançamento de R$950 como recebimento de crédito de fornecedor. No mesmo dia, hoje, eu vou lançar como se fosse a compra da mercadoria, R$950 saída, como sendo, para daqui a um mês, o pagamento da amortização do crédito de fornecedor, R$950, e aquilo que faltar para completar os R$1.000, são R$50, eu vou propor lançar como se fosse juros de crédito de fornecedor. Estão vendo lá? Pessoal, vocês fiquem à vontade, eu não vou aqui... eu prefiro que a gente bata papo agora do que a gente fechar depois para fazer as perguntas. Daqui não dá para ver direito, né? Seus óculos são bons, né? Então, esse daqui é um exemplo que a gente vai propor, né? Um outro exemplo, agora no caso de venda de mercadoria. Para essa situação, eu vou para o lado de lá, porque aí não dá microfonia e eu não fico na frente das pessoas. Vejam só, então eu tenho uma situação em que eu estou vendendo para receber a prazo, nesse caso, R$1.000. Como é que normalmente faz, tradicionalmente? Contas a receber R$1.000 para daqui a um mês. Não é isso? Lá na tesouraria. Como é que a gente vai propor? Ora bolas, se R$1.000 daqui a um mês não é a mesma coisa que R$1.000 hoje, e se a gente concorda que a gente prefere receber R$1.000 hoje do que receber R$1.000 daqui a um mês, então, evidentemente, que o valor de R$1.000 é diferente a depender do tempo em que isso aconteça. Eu prefiro receber R$1.000 hoje do que receber R$1.000 daqui a um mês. Então, R$1.000 hoje vale mais. Quanto seria correspondente R$1.000 daqui a um mês a valor de hoje? Considerando a rentabilidade da empresa, que a gente pode comentar depois do que se trata e como calcula, R$1.000 daqui a um mês equivale a R$ 980,40, é o que está escrito aqui. Então, como é que eu proporia o registro financeiro? Isso é fluxo de caixa, tá?
Como é que eu proporia o registro no fluxo de caixa? Como crédito a consumidor, concessão, R$ 980,40. Então, eu estou emprestando dinheiro para o meu cliente. O cliente está comprando a mercadoria de mim, ou seja, estou vendendo à vista e recebendo R$ 980,40. Depois eu vou lançar R$ 980,40 para daqui a um mês como a amortização do crédito que eu tinha concedido antes. E R$ 19,60 como juros recebidos do cliente, do crédito a consumidor. Veja como é que é a diferença daqui da forma tradicional, né? Aqui eu estou registrando algo que eu não tinha, eu estou coletando, absorvendo a informação que antes eu não tinha, que é os juros que eu estou recebendo do cliente. Eu estou recebendo juros do cliente quando eu faço venda a prazo. E eu não tenho essa informação antes. Na medida em que eu passo a coletar essa informação, eu tenho um embasamento maior a respeito do que é o regime de vendas, como é que eu posso fazer e como é que isso está impactando na empresa efetivamente. A mesma coisa acontece no exemplo anterior, só que com relação à compra de fornecedor. Na maioria das vezes, e especialmente na tesouraria, eu não registro o que é os juros que eu estou pagando para o meu fornecedor. E pode acontecer uma situação em que, ao longo do tempo, olha aí, teve um cliente nosso que a gente começou a trabalhar e ele achava muito bacana, porque ele tinha um prazo, é um cliente aqui de Brasília, ele vende equipamento médico de grande porte. Então, são aquelas máquinas grandes de, como é? Que faz aquele barulho? Ressonância magnética, né? Leito hospitalar, enfim. E aí ele compra do fornecedor, é uma empresa alemã, a sede no Brasil é em São Paulo. Então ele ficava feliz, ele falava, olha, eu sou o único parceiro da empresa que paga com 45, 60 e 90 dias. Os outros pagam com 30 e 60, eu pago com 45, 60 e 90 dias. Isso, cara, pode ser interessante, mas vamos fazer o ensaio? Aí a gente calculou o que seria a hipótese de redução de 1,5% para as compras dele, se fossem à vista. 1,5%, ao longo de 12 meses para trás. Gente, foram R$400 mil de juros. R$400 mil aqui nessa linha. R$400 mil ao longo de 12 meses. Não é uma questão de não ser interessante ou de reduzir o valor da empresa, o fato de ele pagar juros de R$400 mil para o fornecedor, não é isso. O que eu estou querendo dizer, o que eu friso é o seguinte, o fato de você ter a informação precisa, permite que você tome uma decisão melhor, evidentemente. É isso que eu estou querendo dizer. Talvez seja o mais interessante ele realmente manter o regime de pagamento com 45, 60 e 90. Mas o importante é que ele tenha um número, ele tenha a informação para a tomada de decisão. Né? Olha um outro exemplo bem interessante aqui. Ó. Olha um outro exemplo, que é semelhante ao anterior, que é a venda, né? Só que aí no caso de uma indústria. Então vamos supor que a indústria recebe uma encomenda hoje, precisa pagar a matéria-prima hoje, tem um mês para produzir, depois que produz, entrega o produto, e tem um mês depois para receber o valor de R$1.000. Como é que a gente vai propor? Da forma semelhante à anterior, não é? Considerando 5,4% de rentabilidade da empresa ao mês, R$1.000 daqui a 2 meses corresponde a R$900,15, é o que tem escrito aqui, R$900,15. Então, eu vou propor que seja feita uma concessão de crédito a cliente de R$900,15, recebimento de R$900,15 como sendo venda de imóvel, ou a venda da mercadoria, né? Nesse caso aqui o exemplo é de imóvel planejado. Na verdade era uma empresa de vidros. R$900,15, recebimento. Já tem aqui os R$920 que ele está comprando de matéria-prima, vamos considerar como sendo aqui todos os insumos que estejam aqui dentro. Vamos considerar todos os insumos, tá? R$900,15 como amortização do empréstimo que foi concedido 2 meses antes. E a diferença para chegar a R$1.000 são R$99,85. Recebimento de juros
do crédito concedido ao cliente. Eu não sou contabilista, agora, o que eu sei é que existe uma dificuldade muito grande para se registrar receita de juros de empréstimo, né? Se não for banco. Esse é um dos exemplos. Então, veja, no fluxo de caixa, não tem regra, não tem nada impondo que se faça de uma forma ou de outra. Então, a gente tem a liberdade total de fazer o que quiser ali dentro. Ora, bolas, como se trata de uma informação eminentemente gerencial, é para dentro, é para o gestor, para ele visualizar. Quanto mais representativo estiver da realidade, melhor. Mas, claro que isso vai ser feito sempre dentro de uma lógica, né, de uma pertinência. Nesse caso, a gente vê a pertinência quando se tratar de valores em momentos diferentes no tempo, e que essa diferença são juros. Sim, senhor. Bom, professor Marcos, chama professor. Não, só Marcos. Bom, me veio à cabeça aqui, eu tenho um cliente, uma indústria no ramo de aparelhos médicos hospitalares, e é um meio que a concorrência é muito grande, então o preço acaba dominando a decisão de compra dos clientes, que são hospitais públicos ou até particulares, mas tem muita concorrência. É uma empresa muito bem financeiramente, uma empresa que tem uma reserva muito boa de caixa. Só que conversando com ela, ela tem que deixar estocado quase um ano as matérias-primas. E por quê? Alguns motivos, né? Compra direto da indústria e tem que comprar em grande quantidade para ter um preço melhor. Agora, eu fui calcular o prazo médio de estocagem, é um absurdo. Eu fui conversar com ela e ela não vê, não, realmente é complexo. Se ela começar a comprar em pequenas quantidades, o custo dela sobe muito. Eu queria saber a sua percepção nesse caso, porque realmente é um fato real. Eu fiquei abismado, chapas de aço para depois industrializar e transformar em painéis, ela fica à mercê de grande quantidade, e eu fico imaginando os juros que ela paga, né, desse fornecedor, e ela paga muito antes para até vender para o seu cliente final. Imagina o prazo operacional disso aí, depois eu posso até te mostrar. E está muito bem financeiramente, o mercado não está tão bom, mas ela sobrevive. E eu fico pensando numa solução. Aí eu pergunto por experiência. A solução, eu vejo você como um caminho para a solução, mas eu queria ouvir um pouquinho de você, porque deve ter tido muitos casos desses também. A gente já percebeu vários casos. É claro, começou o nome? Fábio. Hein, Fábio? A gente percebeu já, claro que eu não vou dizer qual o caminho para o seu cliente, eu não conheço, claro, mas de modo geral, né? O que a gente faria nesse caso? Aí seria calcular o que é a rentabilidade da empresa, porque esse capital que está empatado em matéria-prima, na verdade, ele está onerando a empresa de acordo com o custo de capital dela, né? Que é a rentabilidade da empresa. Eita, isso daí tem um monte de coisa para discutir a respeito sobre essa questão, né? Até academicamente falando. O que é a rentabilidade da empresa e o que significaria o custo de capital dela. Então, na verdade, o impacto que está sofrendo é exatamente com relação a isso. Mas, por outro lado, ela tem essa questão de ter a possibilidade de comprar em grande quantidade e ter até uma redução, provavelmente, do valor, ainda que pagando a prazo, né? Puxa, mas aí é conta, isso é matemática financeira. É colocar tudo naquele diagrama de fluxo de caixa, né? Naquela linha, para poder estabelecer qual é a política que seria mais interessante nesse sentido. Talvez o desafio maior seja justamente encontrar qual é esse custo de capital da empresa. Talvez o fato de ela ter bastante dinheiro guardado em caixa, ela possa ter uma gestão de tesouraria que rentabilize com juros maior do que esse custo que ela está tendo de comprar antecipadamente. Não sei. Mas aí é uma outra questão. O que a gente percebe é que, de modo geral, o gestor não olha para o custo de capital próprio. Então, o fato de ela ter esse dinheiro lá no banco, na verdade, está onerando a empresa. Não é? Porque, afinal de contas, ao invés desse recurso estar dentro da operação e girando, ele está rendendo, provavelmente, renda fixa, 0,5%, 0,6% ao mês, quando dentro da empresa poderia render mais, mas aí é uma questão de cálculo
do que seria essa rentabilidade da empresa, porque ela está tendo uma perda pelo fato de manter recursos líquidos. Não, pois isso, porque eu vejo uma oportunidade lá. Ela está com... Eu até falo, eu acho que ela tem que pegar esse dinheiro e tentar investir em expansão do negócio, pode ser isso, tudo, entendeu? Fábio, que é uma coisa que a gente realmente... É difícil a empresa que tenha projetos, planos de crescimento e de expansão já montadinhos. Claro que a pessoa tem na cabeça o que poderia fazer no futuro, mas estruturar isso com projetos diferentes de expansão, dificilmente tem, com valores já estabelecidos, dificilmente tem. Quando passa a ter, aí existe uma tendência... Porque eu falo a respeito de gestão financeira, gestão financeira é fácil pra caramba, se não fosse fácil eu não teria conseguido me formar nisso. Olha, são 3 etapas só. Primeiro, a decisão de investimento, é onde colocar o dinheiro. Aí eu não estou falando de mercado de capitais, eu estou falando da operação da empresa, é onde alocar os recursos. Depois, fontes de financiamento, de onde vêm os recursos. E depois o controle de fluxo de caixa, que é isso daqui. É o controle dos fluxos financeiros, vamos dizer assim, para poder saber que, de fato, aquele valor que está sendo alocado, de acordo com a devida fonte, está realmente gerando aquele resultado que se esperava. Essa seria a terceira etapa, que é o controle dos fluxos financeiros. Agora, sempre a primeira etapa de gestão financeira é investimento. É saber onde colocar os recursos. Como é que a gente vê normalmente por aí? A gente percebe as decisões de gestores como sendo nesse sentido. Tenho dinheiro disponível, ou apareceu a disponibilidade, ou tenho a oportunidade de usar determinado recurso. E aí ele sai atrás para buscar alguma coisa para fazer com aquele dinheiro. Eu já tive um cliente aqui em Goiânia, não vou dizer que área é não, porque senão é grande. Aí o dono da empresa pegou 5 milhões de reais para poder entrar de sociedade para construir um prédio. Uma coisa que não tem nada a ver com a operação dele. Seu meu amigo, se você ganhar dinheiro construindo prédio, venda a sua empresa, pô. Agora virar construtora. Porque se você mantém a empresa, o pressuposto é que ela que é a oportunidade que gera maior rentabilidade. Se não for, vai fazer outra coisa. Venda, vai fazer outra coisa. Vai fazer aquilo que dá mais dinheiro para você. Mas o que acontece? Porque muitas vezes acaba caindo nessa armadilha. Se a empresa dele já tivesse estruturado planos de investimento para expandir no mercado onde ele já atua, ou seja, aproveitar ainda mais, explorar o core business dele, aquilo que ele sabe fazer de melhor, ele provavelmente teria mais sucesso, para conhecer ainda mais, para ser ainda melhor naquilo que ele já faz. Mas é difícil a gente encontrar empresas que tenham planejamento estratégico, a gente estava falando aqui. É muito difícil ver. Você pediu, vou interagir, hein? Vamos embora. Mas daí me leva a crer... Tem água para mim aí? Esse aí? Você vai raciocinando... Para mim, isso aí vai na educação do empresário. Eles não estão preparados, eles não sabem. Eu acho que é nosso papel também, né? É um baita desafio. Mas eu vejo tanta empresa que não tem essa noção básica que você acaba de falar. 3 passos simples de entender. Por que você está investindo nessa empresa? O retorno que ela dá. Entendeu? E eu vejo um despreparo. Eu não sei se você vê isso também. É isso mesmo. E é uma baita oportunidade para a gente também. Em educação. Em educação. E eles também são muito ávidos, né, para poder obter informação a respeito. Mas eu acho que é o seguinte, de todos os grandes empresários aí que tem no mundo, vejam só, nenhum deles realmente teve lá uma vida acadêmica maior e profícua. Não teve, nenhum. Eu acho que se você estudar muito, você fica pobre. Não é não? Tô brincando, né? Não é para deixar de estudar, não. Bom, mas aí nós estamos aí, né, para poder aproveitar e discutir a respeito dessas ideias, né? Então, veja o que acontece aqui e o perigo que é essa situação. Só revisando rapidamente, eu estou registrando aqui o que é o empréstimo ao cliente. O cliente nos compra à vista. Eu tenho aqui os R$920, que são os insumos, todos os insumos. Recebo a amortização, R$900,15, e recebo juros do empréstimo que foi feito ao cliente, R$ 99,85. Veja aqui a situação. É claro que no final da linha, R$ 80,00 positivo como resultado, da mesma forma como se faz no tradicional, da forma tradicional de fluxo de caixa. Ah, não, legal, pô, estou tendo R$ 80,00 aqui de resultado. Mas vamos olhar mais de perto o que significa esses R$ 80,00 aqui, positivos. Os R$ 80,00 positivos... Vejam aí, eu sei que estou pedindo demais porque o número está pequenininho, mas vejam aí. Os R$ 80,00 positivos são o resultado
de R$100 de recebimento de juros e menos 20 da operação. Que é aqui, ó. Que aqui é a operação. É o resultado de R$100 dos juros que eu estou recebendo do cliente e de menos 20 da operação. Mas, cara, eu sou indústria. Se a minha operação principal, que é transformação, não for superavitário, eu vou quebrar. É só questão de tempo. Eu não vou ter dinheiro. Basta ter algum tipo de mudança circunstancial aí na economia, queda de taxa de juros. Vocês já perceberam que, de modo geral, quando cai muito taxa de juros, grandes varejistas começam a cambalear? Vocês já devem ter estudado isso também e visto a respeito. Ora, bolas, porque uma boa parte da atividade dessas empresas é financeiro. Mas aí tem que carregar nas costas um monte de lojas físicas que estão aí na rua, tem que pagar o salário daquele cara que fica gritando, oh, ar-condicionado, geladeira, tão barato. E tem um monte de geladeira lá dentro, né? Televisão, com capital empatado também, lá, né, Fábio? Que aquilo dali é custo. Um custo enorme. E aí sobrevive quem tem alguma política maior de atuar na internet, sem precisar imobilizar tanto capital. Mas veja, aqui é a minha atividade principal. Pessoal, veja, eu estou colocando aqui alguns exemplos que são muito, muito, muito simples a respeito de propostas para representar melhor o que significa o comportamento financeiro da empresa. A gente tem liberdade para fazer isso aqui no fluxo de caixa. Tem liberdade para fazer. Eu posso registrar recebimento de juros de cliente. Porque, afinal de contas, se eu estou recebendo um dinheiro lá adiante, é empréstimo. Não existe essa história de compra a prazo, de venda a prazo. Não existe isso. Existe? O que existe é uma operação de crédito por trás, sempre. Bom, então vamos registrar isso. É isso que a gente propõe. Estou colocando alguns exemplos aqui que são muito simples. Mas vamos colocar outros exemplos, também simples. Quando a empresa, por exemplo, trabalha no imóvel que pertence a ela mesma. Pô, vão pagar aluguel. Lógico. O que a gente pergunta? Cara, se você teve que gastar dinheiro para comprar o imóvel que está lá, esse recurso que está imobilizado precisa render. Qual é a renda de imóvel? É aluguel. Então, todo mês você está pagando aluguel, querendo ou não. Querendo ou não. E não é porque não registra que não está pagando aluguel. Porque se botou R$1 milhão lá no imóvel, é onde ele opera, botou R$1 milhão lá. Se ele pegasse esse R$1 milhão e aplicasse na própria operação, expandindo novas unidades, novos produtos e assim por diante, ele teria uma rentabilidade daquele valor investido. Concordam? Agora, os R$1 milhão, ao invés de estar na operação, está na forma de imóvel e não vai render? Tem que render. Ele está rendendo. Eu posso não registrar, mas ele está rendendo. Então, como é que eu faria lá no fluxo de caixa? Eu teria uma conta, evidentemente, de pagamento de aluguel, que estariam lá no operacionais, e teria uma outra conta, que seria a saída, e teria uma outra conta no grupo de financiamentos, como sendo recebimento de aluguel de imóvel próprio, no mesmo valor, só com sinal contrário. E aí eu estou alterando o equilíbrio do operacionais. Não é? Que é o que mais importa aqui nesse caso. Entende? Teve um outro cliente meu que tem uma empresa de inseminação artificial. Aí tem várias caminhonetes lá para poder ir nas fazendas, né? Aí ele chegou com um caminhonete de R$250 mil. Aí jogou tudo lá como se fosse investimento em veículo. Aí eu disse, cara, vem cá, faz sentido que você faça o lançamento como veículo, investimento aí na empresa. Se a média das caminhonetes que você compra aqui para os funcionários usarem são de R$50 mil, você comprou uma caminhonete de 250 mil, luxuosa e tal. Faz sentido. O que você acha da gente fazer o seguinte? Dos R$250 mil, vamos desmembrar. R$50 mil a gente registra como veículo, 200 mil a gente coloca lá como distribuição. A gente chama de remuneração de capital próprio. Faz sentido para você? Porque você está usando a caminhonete para visitar as fazendas, seus clientes, é verdade. Mas no fim de semana você passeia com a família, nessa bela caminhonete. Então vamos desmembrar. R$50 mil a gente põe como veículo, investimento, e 200 mil como remuneração de capital próprio. Não faz sentido? Não faz sentido? Faz sentido, conterrâneo? Como é seu nome? Jadson. Faz sentido, Jadson? Vou falar que sim. Conterrâneo.
Não é? E, poxa, vários e vários outros exemplos que a gente precisa correr um pouquinho. E aí a gente pode falar mais. Aqui, então, é o fluxo de caixa real de uma empresa da forma tradicional. Então, o que a gente propõe é uma outra coisa. Pode haver até uma similaridade com relação à estrutura, ao esqueleto, mas concordam que o fato de a gente fazer regras de registro bastante diferente do tradicional faz com que o conteúdo, os números sejam completamente diferentes, mostrando uma realidade completamente diferente. Como é que a gente vê na maioria das vezes, eu estou falando só de fluxo de caixa, não estou falando de contabilidade, só de fluxo de caixa. Como é que normalmente a gente vê? Basicamente, o pessoal faz o registro de entrada e saída de valor para bater lá a conta corrente, para basicamente ficar procurando lá atrás o quanto pagou de uma coisa ou de outra. Ah, eu paguei quanto de energia elétrica lá em outubro do ano passado? A folha está aumentando ou está subindo? Está aumentando ou está caindo? Normalmente é assim. São análises pequenas, superficiais. Eu tenho clínica médica aqui que o pessoal se reunia para poder identificar o que ele estava gastando de insumo para os equipamentos. Se estava aumentando, se estava caindo. Cara, faça isso. Né? Vou exagerar na dose. Veja o quanto a empresa está gastando de cafezinho. Mas não é isso que vai manter sua empresa funcionando, cara. Não é cortar cafezinho. Não é cortar cafezinho. Tem outras coisas que são muito mais impactantes na saúde financeira da empresa. Uma delas, Fábio, é o custo de capital. E que não está nem aí. Eu estava conversando, videoconferência com a empresa de Salvador. Tem alguém de Salvador aí? Olha, de Salvador, a empresa lá do Rio Vermelho. Conjunto lá de clínicas. 240 milhões de reais de faturamento. A gente estava conversando lá a respeito. Rapaz, ninguém calcula custo de capital próprio, não. Em sala de aula, quando a gente vai fazer isso daqui, é o ponto talvez mais importante que tem é custo de capital próprio, CAPM, TMA, não é isso? Que a gente vai lá estudar como é que se calcula a beta, como é que se calcula o CAPM, Sharp. Ninguém vê isso no dia a dia. E é um ponto central para a saúde financeira da empresa, para dar dinheiro para o dono. E não faz. Bom, enfim, tem que fazer. Mas aí, então, a ideia é justamente criar um ambiente para que também o custo de capital seja calculado, né? Aqui é uma outra questão, porque quando a gente está falando a respeito da estrutura do fluxo de caixa, nós estamos atendendo a uma determinada necessidade do gestor, que é entender, visualizar e acompanhar o que está acontecendo com a situação financeira da empresa. Mas, no final, eu vou mostrar uma coisa mais ampla para vocês. Do que está acontecendo com a situação financeira da empresa, mas isso é o acompanhamento, é uma das necessidades, é ver o que está acontecendo. Porque, na maioria das vezes, ele tem uma intuição. Ali ele está vendo. E eu vou mostrar depois o detalhamento disso. A outra necessidade é quanto a desempenho. O que é desempenho? São vários aspectos que estão mostrando como é que está a saúde financeira da empresa. Normalmente, ele faz o acompanhamento daquilo que a gente já está acostumado a ver, que são os índices, né? Liquidez seco, giro de estoques, período médio, né? O prazo médio a comprar, de receber, margem líquida, né? E assim por diante. Não é isso que a gente normalmente observa para poder analisar o desempenho da empresa. Ô, Fábio, você tinha falado a respeito do prazo médio de estoque. Como é que calcula, por alto, o prazo médio de estoque? Pega o estoque de um período, mais o estoque do outro período, divide por 2, pega uma média e aí faz a conta, né? Eu estou simplificando. Estou simplificando. E também não precisa ser assim exatamente. Mas aí você já tem algum tipo de perda de informação. Não é verdade? Não é, pessoal? Já tem algum tipo de perda de informação, mas é o que tem. Então a gente calcula. Porque, de modo geral, as empresas não têm fluxo de caixa estruturado. O que tem é aquela informação oficial. Quando bem estruturado, olhe lá, porque também é raro a gente encontrar uma boa contabilidade lá sendo feita lá dentro da empresa, né? Bem estruturada e bem organizada. É quando tem. Então, a proposta é exatamente essa, é criar, inclusive, outros indicadores de desempenho, eu vou mostrar para vocês, já na próxima tela, sobre como é que funciona isso, tá? Bom, vamos lá. Para que isso tudo funcione, evidentemente, a gente propõe a criação de um plano de contas de tesouraria que seja específico para registrar o movimento de caixa.
Quando eu falo caixa, conta corrente, tesouro, o cofrinho da empresa, né? O fundo de aplicação, enfim, a tesouraria. Tá bom? Então, eu preciso ter uma estrutura específica para isso. A partir daí, olha só, aí eu tenho a estrutura da demonstração do fluxo de caixa. Eu vou mostrar isso aqui mais depois. Deixa eu chegar nesse ponto aqui, ó. Um nível de detalhamento tal do fluxo de caixa, né? Um nível de detalhamento tal que a gente vai registrando historicamente o que está entrando, o que está saindo, cada centavo por dia, sempre por dia. E na medida em que eu passo a ter uma base histórica sobre o que está acontecendo com a empresa, com nível de detalhamento tão alto, eu tenho a possibilidade de aplicar modelos estatísticos de projeção, de previsão de séries de tempo. Puxa, tantos ensaios e tantas coisas que a gente já fez com os clientes com relação o que dá de mensagem a respeito do que está acontecendo com a empresa quando a gente aplica modelo estatístico lá de previsão de séries de tempo. Aí existem modelos diferentes aí, né? Vou entrar na parte estatística. Para poder mostrar como é que deve ser o comportamento da empresa em termos de caixa no futuro. Eu não estou falando só de liquidez, eu estou falando também de desempenho, de outros aspectos de desempenho. E também, principalmente, para poder a gente conseguir acompanhar como deve ser o funcionamento da empresa no futuro. A partir da organização desses dados, aí sim eu tenho a possibilidade, então, de fazer o cálculo de alguns indicadores de desempenho financeiro. Esse daqui, por exemplo, se tiver numa tendência de alta, significa que a empresa está tendendo a aumentar de valor no futuro. Como é que se pode fazer isso? 3 tipos de informação de caixa. O primeiro, a gente chama de compromissados. A gente chama de compromissados, que são aqueles valores que a gente já sabe qual é o que vai gastar, né? Já tem um boleto, por exemplo, do fornecedor. A gente já sabe quanto é e quando vai gastar. Da mesma forma que seria do cliente. Emite o boleto de venda para o cliente, a gente sabe quando vai receber e quanto vai receber. Isso a gente chama de compromissados. Está mais fácil. São determinísticos. Aí tem os estocásticos, que são as projeções de fluxo de caixa. Ora, eu vou gastar com energia elétrica em dezembro. Dia 10 de dezembro vence a conta de energia elétrica. E eu vou gastar, só que eu não sei quando. Perdão, eu não sei quanto eu vou gastar. Então, o modelo de projeção estatístico pode dar... É óbvio que não vai acertar na mosca, né? Mas o fato de você fazer as projeções para cada uma das linhas detalhadas, a gente chega a ter até 200 linhas de naturezas. É claro que tudo é feito computador, né? Aí a gente tem a possibilidade de fazer a projeção de cada uma dessas 200 linhas, por exemplo, e, claro, uns a gente está apontando para cima, outros a gente acaba apontando para baixo, né? Então, no final das contas, acaba chegando no que seria o resultado. Bom, mas, enfim, e depois, o terceiro tipo de dados é o de projetos de expansão, é a expansão da empresa. Que é o quê? São os projetos de investimento para abrir outras unidades, para criar novos produtos e assim por diante. E aí, para cada um desses projetos, tem o orçamento de gastos, né, do que vai ser gasto em cada uma das coisas, a estimativa de retorno, do que seriam as vendas, né, o resultado de cada um desses projetos de expansão, com as respectivas fontes de financiamento, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tudo isso dentro do sistema da empresa. Quando a gente junta esses 3 tipos de dados, que são compromissados, projetados e projetos de expansão, veja, a gente passa a visualizar o que deve acontecer com a empresa lá na frente, a cada dia. É por dia, até 31 de dezembro de 2020. De 2021, 2020 está daqui a pouco, né? 31 de dezembro de 2021. Quantas vezes a gente não vê a empresa, né? Está chegando agora o final do ano, fica desesperado com o 13º. Aí vai pagar capital de giro, aí vai pagar o pessoal. Aí quando chega em fevereiro, já quitou o capital de giro do 13º. Esquece que naquele ano que começou vai ter dezembro de novo. E todo ano, dezembro se repete. Já notaram? Não é assim que acontece na maioria das vezes? Porque não está olhando para frente. Porque gestor, de modo geral, a gente sabe disso, passa a maior parte do tempo resolvendo problema. É apagando incêndio. Vocês conhecem o IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos em Finanças? Sim. É legal, eu faço parte lá do IBEF, aqui em Brasília.
Você lembra qual é o nome do prêmio que é dado lá todo final de ano? O nome do prêmio? Mérito. Escolhe o melhor executivo em finanças. Lembra o nome? Mérito empresarial? Hã? Mérito empresarial. Não, esse é outro de outra associação, é. O do IBEF se chama Prêmio O Equilibrista. Prêmio O Equilibrista. Porque o cara tem que ficar se equilibrando o ano inteiro, para poder as coisas funcionarem e ele conseguir chegar no fim do ano. É desse jeito. Gestor financeiro não é assim? Não é apagando incêndio o tempo todo. Não é não? Não precisa ser assim, ora bolas. Ele está apagando incêndio porque os problemas que aconteceram lá atrás estão desembocando hoje. Nada acontece de uma hora para outra. Assim. Óbvio, acontece, às vezes acontece. Mas a maioria das coisas pode ser evitada. Então, se ele passa a dedicar uma parte do tempo para poder pensar no futuro da empresa, e com métodos matemáticos, é claro que ele passa a ter uma segurança muito maior a respeito do que está acontecendo lá na frente. E não é só segurança, ele passa a usar melhor os recursos. Essa aqui é a ideia. Então, aqui é calculado por evaluation, né, por fluxo de caixa descontado. Então, daqueles dados que são tratados dentro do fluxo de caixa, já daquelas métodos, né? Aí recebe os dados e projeta essa capacidade de geração de caixa livre, perpetuamente. A geração de caixa livre para o dono. Não é lucro, é outra coisa. É caixa, é dinheiro mesmo na mão do dono. Perpetuamente. E aí traz descontado, né, valor presente pelo custo de capital total da empresa. E isso sendo feito a cada dia. Então, para cada dia, essas barras aqui são os dias, mas são dias no futuro, tá? Então, eu passo a observar, pelo período que eu desejar, qual é a tendência de elevação ou de queda, se fosse uma tendência declinante da linha, de valor de empresa do mercado. Não é valuation, não é isso daqui. O valor da empresa não é exatamente esse, porque para se fazer... A gente faz trabalho de valuation, mas para fazer valuation, você precisa de outras informações que não são só financeiras, né? A gente sabe disso. Agora, o método usado aqui nesse caso é o mesmo, e o que mais importa, apesar do número absoluto não ser preciso com relação ao valuation, o que mais interessa aqui é a tendência, é o comportamento dele ao longo do tempo. Ele está subindo, ele está caindo. Para o gestor, o que mais importa é isso. Para poder tomar decisões previamente a algum tipo de problema que possa vir a acontecer. Aqui, ó, fluxo de caixa, que seria disponibilidade. O verde é a soma, cada ponto do verde é a soma das contas correntes, dos saldos de contas correntes e de tesouraria. O vermelho é a soma das saídas e o azul é a soma das entradas. Aqui é o caso de uma empresa em que a gente mal vê a flutuação das linhas. Por quê? Porque a disponibilidade aqui é tão excessiva que proporcionalmente a gente não percebe a oscilação, mas é porque ela está com muito caixa. E isso é oneroso para a empresa, evidentemente. Também é oneroso, evidentemente, a insuficiência, né? Outra coisa que seria a rentabilidade da empresa, então, olha, 2%. A gente costuma dizer que a rentabilidade da empresa é, convertendo a empresa em dinheiro, colocando lá no mercado, vai render 0,5%, 0,6%. E na forma de empresa, esse recurso está rendendo quanto? 2% em média, está subindo, está caindo. Também é um aspecto importantíssimo, estrutura de capital. O vermelho é a proporção de capital de terceiros na empresa. Então, os empréstimos, os financiamentos, não é tanto passivo. É aquilo tudo de saldo, devedor que ele possui a cada dia, considerando, confrontando-se com o que seria o cálculo do valor do capital próprio, que é a proporção aqui em azul. Então, é a proporção do que é o capital próprio da empresa, a proporção em azul, em confronto com o vermelho, que é a estrutura de capital, né? A gente ouve falar tanto de estrutura ótima de capital, se você mantiver um nível de endividamento muito alto, é ruim. Nível de endividamento muito baixo também é ruim. E aí, um painel de controle, a ideia é sempre permitir que o gestor... Pessoal, fica parecendo que eu estou vendendo produto. Não, eu estou compartilhando experiências, tá? E o que eu gostaria também de receber é justamente as ideias de vocês, o que vocês percebem também a respeito, para a gente construir conhecimento junto, né? A ideia de gestão de fluxo de caixa, como o nome diz, não poderia ser diferente, é claro que é o de fazer a gestão, mas com fluxo de caixa, né? Que foi o caminho que eu segui ao longo desse tempo todo, né?
E aí, veja, aqui é o exemplo do que seria o projeto de investimento, que toda empresa, a gente fala, a empresa precisa ter. Então, aqui é o exemplo de uma abertura de uma nova unidade. Gestor, o que você vai gastar com cada um dos itens que você precisa para abrir a nova unidade? Qual é o valor antes mesmo de abrir, no mês 0? E depois, a cada mês, depois que abre, o que você estima serem as vendas por mês no futuro? Calculando o custo de capital da empresa, nesse caso aqui está colocada a TMA, a taxa mínima de atratividade, qual é o VPL, qual é a TI, para que a gente possa confrontar com outros projetos de expansão da empresa e colocar isso de uma forma mais quantitativa no fluxo de caixa do sistema que ele usa. Daquela forma, né, que a gente estava colocando. Então, vamos construir o que é o futuro da empresa. E a cada dia, evidentemente, a gente vai fazendo os ajustes. Se no dia 10 de dezembro eu não tenho certeza a respeito do valor da conta de energia elétrica, a cada dia que passa, chegando perto do dia 10 de dezembro, eu vou tendo uma noção cada vez mais próxima da realidade, concorda? Então, a cada dia que passa, é isso que a gente põe. A gente vai fazendo os ajustes com relação ao futuro. Inclusive, os projetos de investimento, de expansão. A gente atende algumas clínicas médicas, caramba, é uma coisa mais comum do mundo. Aí o dono da clínica, um médico, vai para um congresso lá fora e traz debaixo do braço um equipamento novo. Diz, doutor, por que o senhor comprou esse equipamento? Esse daqui é o melhor equipamento, você vai ser o melhor equipamento da cidade. Sim, mas ele vai gerar quanto isso aqui? O equipamento que já estava sendo usado aqui estava dando, já está funcionando, está indo bem, enfim. Ah, não, mas esse daqui eu vou fazer melhores exames, ou seja o que for. Sim, mas o seu paciente vai deixar de ir em uma outra clínica para poder vir na sua por causa do seu equipamento que é melhor? Talvez sim. Mas normalmente não se faz essa pergunta. Então, quando você passa a ter uma projeção de fluxo de caixa, mais os projetos de expansão, com as devidas fontes, que eu vou falar rapidamente logo em seguida, aí eu passo a disciplinar mais como funciona a empresa. Então, essas histórias, né, de o médico ir lá no exterior, trazer um equipamento, ou então, aquele outro caso, 5 milhões, vai lá e constrói um prédio, ele acaba tendo que pensar 2 vezes, porque, se você quiser comprar o equipamento lá fora, compre, mas você vai deixar de fazer esse projeto de expansão que você tinha decidido fazer, e que vai gerar mais retorno para a empresa. A empresa é sua. Se você quiser até quebrar, ela pode. Mas a gente tinha se comprometido a fazer esses projetos de expansão aqui. Então, acaba disciplinando também um pouco mais nesse sentido, né? E aí, as fontes de financiamento. Olha, eu não vou me prender muito a isso daqui. O único recado que a única observação que eu queria fazer é que, ao longo do tempo, a gente percebe, existe uma teoria de pecking order, vocês já devem ter ouvido falar, que é a tendência do empresário, do gestor, buscar as fontes de recursos que estejam mais à mão, mais ao alcance. Então, normalmente, são recursos que estão livres da própria empresa, no banco. Aí vai subindo a escadinha, né, os degraus. Aí depois são aquelas operações de empréstimo pré-aprovadas, capital de giro, enfim. Depois, antecipações, né, de boletos, enfim. Aí depois vem aquelas outras operações um pouco mais estruturadas, assim por diante, até chegar em lançamento de debêntures e, por fim, o último degrau da escada é lançamento de ações. A tendência, esse é um fenômeno medido no mundo inteiro, se chama teoria de pecking order. Inclusive no Brasil é medido isso. Então, a tendência é sempre usar recursos que estejam mais à mão. O que significa? Se o critério é usar recursos que estejam mais à mão, significa que não está adotando o critério que seja o mais pertinente para o resultado da empresa. É claro. Mas é porque é aquele que o gestor não precisa dar satisfações para poder buscar os recursos e usar. Isso aqui, basicamente, seria, vamos dizer assim, o pecking order. Tem outras coisas que a gente poderia discutir a respeito de pecking order, Modigliani Miller e etc., mas a gente não vai entrar. Bem que eu gostaria, porque é bom pra caramba a gente conversar sobre isso, mas não dá. Dá um Alt Tab aí para poder mudar de tela. Tem que dar um ESC primeiro. Eu quero mostrar ali no... Não, eu vou ter que ir para lá. Alt Tab agora para poder mudar de tela. Eu vou ter que ir para aí. Posso sentar aí? Posso ficar aí? Aqui é um exemplo do que seria o fluxo de caixa montado
Deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor. O que seria já o fluxo de caixa montado, relativamente completo, e como é que ele funciona? Isso tudo montado no sistema da empresa. É claro, eu tenho aqui, né, o plano de contas de tesouraria, nenhuma invenção, operacionais, investimentos e financiamentos, igual a FAS 95. Né? Bom, mas a semelhança acaba por aí, na verdade. No operacionais, são as entradas e saídas que dizem respeito à atividade principal da empresa. Isso daqui é o que a gente toma como sendo o principal aspecto da empresa, é o que vai nortear o que é a classificação. Não é lucro, não é EBITDA, é o resultado da operação, do motor da empresa, daquilo que faz a empresa viver, ou o que faz a empresa morrer. Nesses 2 meses, o que aconteceu? A atividade principal não foi capaz de manter a empresa funcionando. O que aconteceu aí? Ou ela, tendo reservas, resgatou da aplicação para poder cobrir os valores operacionais, os gastos operacionais, ou precisou buscar recursos no mercado, pegou capital de giro, antecipou título, enfim, ou o dono pegou do bolso dele mesmo e colocou dentro da empresa. Não tem mais outra. Uma dessas possibilidades, ou mais de uma delas. E se continuar assim, a empresa vai quebrar no futuro. E aí tem a possibilidade, veja que eu estou mostrando a respeito do que a gente propõe ser a principal ferramenta do gestor financeiro. Né? O fluxo de caixa por método direto, mas com todo um método de classificação de recursos para melhor representar o que acontece com a empresa. Então, ele querendo, inclusive, ele faz um detalhamento maior ainda. Então, em 2 de fevereiro, R$10.000 de salário em cargo, com a possibilidade, inclusive, de fazer o detalhamento desses R$10.000. E, sim, conciliação bancária, óbvio, né? Aqui em cima. E mais importante, para poder a gente encerrar a nossa conversa aí de hoje, para o futuro. Eu tinha falado a respeito de como é que era aquela construção, demonstração de fluxo de caixa, né? A gente chama a principal ferramenta, com os valores compromissados, então aqueles valores que eu sei que eu vou gastar, o que eu vou receber e o dia, exato. Aqui também estão as projeções do fluxo de caixa e também os investimentos que eu pretendo fazer no futuro, abertura de nova unidade, compra de equipamento, de máquina e etc. E aí eu estou acompanhando, inclusive, nessa primeira linha, o saldo final, que eu tenho liquidez para poder efetuar todos esses gastos, para poder fazer aqueles projetos, enfim. A ideia, veja, a ideia é tirar o foco do hoje e pôr o foco para o futuro. E todo dia fazer o ajuste, porque é óbvio que esses números não vão acontecer dessa forma que estão aí. Mas na medida em que eu passo a ter a disciplina de todo dia, identificar o que deve acontecer lá para frente, eu passo a aprender a fazer essas projeções cada vez melhor, inclusive usando modelos estatísticos, e eu vou me aproximando cada vez mais da realidade, concorda? Se eu estou fazendo uma coisa, poxa, todo dia eu estou fazendo uma coisa, não tem jeito, a gente vai aprender a fazer. Né? Vivaldo, que é corredor, que nem eu. Não, é você que era corredor? Quem era que disse que era corredor? Você que é corredor. Você é vascaíno. É o Rogério. Rogério, a gente começou como? Correndo 1 quilômetro, 2, não é não? Vai correndo mais um pouquinho, vai correndo mais um pouquinho, vai esticar mais um pouquinho, vai esticar. Vai ficando bom. Não precisa ser todo dia, mas, sei lá, 2 vezes, 3 vezes por semana. Você vai fazendo aquilo dali? Diga aí se não. Você é corredor também. Já foi corredor. Aí vai ficando melhor. Vai ficando melhor para poder fazer as projeções. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por participar aqui, ouvir de vocês e bater esse papo. Marco, brigadão pelo convite. É uma coisa que mexe muito com a gente. Eu sei que teve gente que não entendeu quase nada, que é o meu caso. Né? Mas a gente precisava de mais tempo para poder detalhar, né? Ser mais uma conversa mais, né? Prolongada e aprofundar mais no assunto, que realmente é muito importante. Em nome da rede, a gente agradece. Em nome da rede, a gente agradece mais uma vez.
E espero que em outras oportunidades você possa estar conosco de novo, né, presidente? Bom? Deixa eu deixar meu contato. Fazer os agradecimentos a papai, mamãe e os meus contatos. Anotem, é valorum.com.br e meu e-mail é marcos@valorum. E Valorum está escrito ali. E aí vai passar o contato aí para o pessoal. Pessoal, fiquem à vontade para debater. Vocês perceberam que o que eu mais gosto é isso, é trocar ideia. Sempre que a gente recebe alguma coisa, informação, olha, você já pensou nisso? Uma pessoa... É isso que faz a gente aprender e crescer, não é isso? Fiquem à vontade, me telefonem, pode passar também meu número de telefone, e-mail, enfim. O que eu gosto é isso, é esse bate-papo, tá bom? Muito obrigado de novo pelo convite. Parabéns. Obrigado.